Lucas, capítulo 1, versículo de número 38. Quem encontrou faz um barulho. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi depressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Senhor Deus, a tua palavra é linda, é poderosa, é maravilhosa, penetra, vai lá onde a minha voz não consegue chegar, vai onde um bisturi não consegue penetrar, e transforma de dentro para fora. Nunca fica velha essa palavra, pelo contrário, a cada dia que a abrimos, ela se torna nova aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Esse povo que aqui está, meu Pai, ama a tua palavra, ama cultuar ao Senhor nesse ambiente em que se percebe de fato a presença do Senhor. Nós queremos agora ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos receber a direção através da palavra, a cura através da palavra, a transformação que só a palavra pode provocar em nós. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta adorando a Ele. Vamos voltar ao início, lá no capítulo 1, ainda no versículo 5, o texto vai dizer que existiu no tempo de Herodes. A Bíblia faz questão de deixar marcado esse tempo através do nome de uma pessoa. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. De acordo com a Bíblia, é Lucas quem vai dizer, e Lucas não era qualquer pessoa, Lucas era alguém culto, alguém que havia estudado muito. Lucas vai dizer que esse casal, ambos serviam ao Senhor de forma irrepreensível. Eles obedeciam os mandamentos e os preceitos do Senhor, serviam ao Senhor, e é bonito isso, eu repito, de forma irrepreensível. Era tanta vigilância da parte deles, a ponto de não dar margem para ninguém os repreender. Sabe aquela pessoa que vigia tanto a própria vida, que não deixa margem nenhuma para que ninguém o repreenda, porque ele mesmo se repreende. Se ele percebe que está fazendo alguma coisa que não convém, ele mesmo se questiona e muda o que está fazendo. Quando a gente estava lá fora, trabalhando nas empresas lá de fora, costumava dizer o seguinte: quem não gosta de ser chamado a atenção, então não dá motivo para que seja chamado. E era isso que acontecia com esse casal. Eles serviam ao Senhor de uma forma tão bonita, que ninguém poderia se levantar ali para dizer algo contra eles. Serviam ao Senhor, mesmo tendo na vida deles uma situação difícil, que poderia gerar uma frustração, porque eles eram avançados em idades e não tinham filhos. Eles não conseguiram ter filhos, e a Bíblia vai
indicar o porquê, havia uma razão para isso. Não é porque eles não queriam ter, não, eles queriam ter. Mas Isabel era estéril. Interessante. E o texto vai dizer que isso aconteceu, que eles viveram, serviam a Deus dessa forma irrepreensível, na época de Herodes. Curioso. Alguém que não tem filho, servindo a Deus na época de Herodes, que mandou matar os próprios filhos que tinha. No mínimo interessante isso, curioso. Herodes era tão perverso, que ele mandou matar, ele matava os próprios filhos, para que os filhos não reivindicassem o seu lugar. Como ele não queria perder posição nem para os próprios filhos, os filhos que ele tinha, ele matou. Um Herodes que não é temente a Deus, tem filhos. Um Zacarias que é temente a Deus, não tem. Um Herodes que tem filho e mata, não teve problema de ter uma mulher estéril lá. O Zacarias, tudo que Zacarias quer é ter um filho e não tem. O Herodes que mata filho, tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, vai tendo filho. Parece injusto, não é? Parece aquele momento da sua vida que você olha para alguém que não está nem aí para Deus, que não valoriza nada, não valoriza a família, não valoriza nada, e parece que as coisas para ele dão certo, e para você que é temente a Deus, que não falta culto, que ama a palavra, parece que para você é tudo mais difícil. Será que Deus é injusto? Que como é que Deus dá filho para Herodes e não dá filho para Zacarias, gente? Como é que faz para a gente compreender uma coisa dessa? Como é que se assimila isso? Olhando de fora é fácil, mas tenta se colocar no lugar de Zacarias, por favor. Tenta projetar a tua mente para aquela época, você no lugar de Zacarias, servindo a Deus, de acordo com a narrativa do texto, orava pedindo a Deus um filho, e Deus não dava. Aí tem que ficar sabendo que Herodes, que não está nem aí para Deus, matou o filho. Não dá um nó na cabeça, não? Não dá vontade de olhar para Deus e falar: Senhor, por que isso? Consegue entender, olhando para esse texto, que existem coisas ou perguntas nossas para as quais de imediato a gente não vai ter resposta? E mesmo não tendo resposta, isso não pode fazer com que a gente se revolte contra Deus. Porque Zacarias tinha tudo para se revoltar, para ficar chateado, para no mínimo dizer: eu não quero mais servir. Eu não quero mais servir, que eu sirvo a um Deus que não me dá um filho, mas dá um filho para um homem que não queria filho, e mata o filho que tem. Não é confuso isso? Aí você consegue entender por que Deus escolheu a casa de Zacarias? Porque Zacarias é aquele tipo de pessoa que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Tinha tudo para abandonar, mas não abandonou. Tinha tudo para recuar, mas não recuou. E é bonito isso, porque tem gente que está diante de mim aqui, que também tinha tudo para parar, mas não parou, se recusa a parar. Tinha tudo para desistir, mas não desiste. Está aqui no culto, ó, quinta-feira, chovendo, mas veio. E quem sabe está pedindo algo a Deus e até hoje não recebeu isso que pede a Deus. E você sabe que só Deus é quem tem poder para te dar, dadas suas limitações. Você já entendeu que você por si só não consegue, mas que Deus tem poder para dar. E mesmo sabendo e dizendo para Ele: eu sei que o Senhor tem poder para dar, Deus até hoje não deu. Mas o fato de Deus não ter te dado não te impediu de entrar aqui para dar a Deus o teu culto. Consegue entender por que Deus vai derramar sobre você? Consegue entender agora por que Deus vai honrar você? E quando Deus te honrar, se prepara, porque Deus vai fazer você mudar de nível. E tá, isso está aqui no texto, eu vou te mostrar já já. No tempo de Herodes, tempo difícil. No tempo de Herodes, que era um tempo difícil, também se torna para Deus um tempo ideal para Ele cumprir uma promessa. Que coisa!
em um tempo de Herodes, que era um dos tempos mais difíceis aqui da história bíblica, também vai virar um tempo propício para Deus fazer milagre. O texto vai dizer, ainda no capítulo 1, que coube a Zacarias, por sorte, entrar no templo para oferecer incenso a Deus. Oferecer incenso a Deus não era orar por si, mas era um momento de intercessão. Entrar no santuário e ir para o altar do incenso e oferecer incenso a Deus não tinha nada a ver com orar por ele próprio, mas tinha tudo a ver com interceder por alguém. Porque quando o sacerdote entrava e ia até o altar do incenso e acendia incenso, ele estava apresentando a Deus a oração do povo, não era dele. Ele estava diante do altar do incenso para interceder, orar pelo povo. Que coisa! Ele tem uma causa não resolvida, mas ele ainda tem disposição de orar pelo outro. Ele ainda consegue interceder pelas pessoas, para que Deus abençoe as pessoas, mesmo Deus não tendo dado a ele ainda o que ele vem pedindo há tanto tempo. E é nesse dia que ele está diante do altar do incenso, para apresentar a oração do povo a Deus, que aparece Gabriel, o anjo. O anjo vai parar ao lado do altar do incenso, olha para Zacarias e diz assim: não temas, as suas orações foram ouvidas. Mas logo na sequência ele vai dizer de que oração ele está falando. É oração referente ao filho, porque ele vai dizer que Deus ouviu a oração e que decidiu dar um filho para Zacarias. Mas olha que coisa, Zacarias acabou de entrar. Quando a Bíblia narra isso, nos faz entender que Zacarias acabou de entrar. Era como se o anjo estivesse aguardando por ele. Ainda bem que Zacarias foi, ainda bem que ele não desanimou, ainda bem que ele não disse assim: não adianta eu ir, eu oro e não acontece, não adianta eu ir para o culto, eu vou para o culto, mas ainda não recebi. Ainda bem que Zacarias foi. E quando ele chega, o anjo já o recebe com esse tipo de saudação. O anjo já o recebe dizendo para ele que a oração dele foi ouvida. Isaías capítulo 65, versículo 24, Deus vai dizer assim, ó: antes que clame, eu o ouvirei. Antes de você clamar, eu já estou te ouvindo. Oh meu Deus, isso é bonito demais. Deixa eu falar de novo, porque alguém precisa entrar aqui agora no espiritual para pegar esse negócio aqui. Olha, antes que você clame, eu te ouvirei. Ou seja, a partir do momento em que você disse eu vou clamar, antes mesmo de clamar, eu já estou te ouvindo. Por quê? Porque você tinha tudo para desistir, mas mesmo assim decidiu clamar. Tinha tudo para não orar mais, mas mesmo assim decidiu orar. Deus, conhecendo você, a tua estrutura, a pressão debaixo da qual você está, conhecendo as suas lutas e sabendo que outra pessoa no seu lugar teria desistido, Deus olha para você nessa noite e diz para você: antes de você clamar, eu já ouvi o teu clamor. Deus já te ouviu aqui nessa noite. Deus ouviu você, recebeu a sua lágrima, ouviu o teu gemido e já estendeu a mão a seu favor. Não temas, a sua oração foi ouvida. Aí o anjo vai dizer para ele que Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho. O anjo não chega perguntando: qual é o nome da tua esposa? Cadê a tua esposa? Qual é o problema que você tem? Não. O anjo já chega dizendo: Isabel, tua mulher, vai dar à luz a um filho.
Ou seja, eu sei quem você deixou em casa, eu sei o que ela é para você, eu sei o que você precisa que aconteça com ela, eu sei o que ela espera que aconteça com ela, e eu decidi fazer. Você está entendendo ou não? Deus sabe quem você deixou em casa, Deus sabe onde você precisa que Ele coloque a mão hoje, Deus sabe qual é a dificuldade que você e quem ficou em casa tem passado, e Deus decidiu colocar a mão para resolver. Deus vai dizer para ele, através do anjo, que a mulher vai ter um filho, que o nome vai ser João, e que ele será grande diante dos homens e diante de Deus. Que isso? É o que eu quero que aconteça. Como assim? O que Deus, através do anjo, está dizendo para Zacarias é o seguinte: o seu filho será maior do que você, o seu filho fará mais do que você fez, o seu filho chegará mais longe do que você chegou. Eu estou profetizando para pai aqui nessa noite então, né? Eu estou profetizando para famílias aqui: seus filhos crescerão mais do que você ainda, seus filhos chegarão mais longe do que você, seus filhos serão mais usados por Deus do que você, seu filho crescerá mais do que você. É isso que eu quero para os meus. Aí Zacarias vai dizer: mas como? Como se a minha mulher é idosa? Nós somos velhos, minha mulher é velha, e já cessou na minha mulher o costume das mulheres. Aí o anjo naquele dia não estava de bom humor não. O anjo estava meio estressado, irmão. Eu acho que o anjo pegou um engarrafamento do céu para a terra, só pode. Porque o anjo logo solta ô Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para entregar-te essas boas novas. Mas como você falou isso aí, você vai ficar mudo. Olha Zacarias o que vai perguntar. Felipe, como isso vai acontecer? Rapaz, tem um ser celestial na ponta do altar, dizendo para ele que Deus ouviu a oração dele. Ele nem orou ainda, mas está dizendo para ele: olha, Deus ouviu tua oração, vai tocar na tua mulher. O anjo bateu a letra toda. Não era para Zacarias ter dúvida nenhuma, sim ou não, Luciano? O anjo está dizendo o nome da mulher dele. O anjo está dizendo: Deus ouviu tua oração, você vai ser pai, a tua mulher vai engravidar. Aí Zacarias para e fica: mas como? Sabe qual é o problema de Zacarias? O problema de muitos: quer entender com a cabeça o que tem que se crer com o coração. Você nunca vai entender com a cabeça o que você precisa crer com o coração, porque milagre não se explica. Não adianta ficar tentando entender. Quem sabe tem gente aqui olhando para mim dizendo: quero ver como que isso aí vai acontecer. Espera aí, irmão, não é para você entender o culto, você está entendendo? Você não precisa entender com a cabeça, você precisa crer com o teu coração. Ah, mas eu estou precisando de um milagre. Então, milagre não se compreende aqui, milagre se vive aqui. Ô Zacarias, não dá para entender com a cabeça aquilo que precisa se crer com o coração. A tua mulher vai engravidar, por quê? Porque Deus mandou dizer que vai, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus já disse que vai te dar o filho, então a tua mulher vai engravidar, mas você vai ficar mudo. O bichinho ficou mudo. Imagina a aflição. Como é que vive uma experiência dessa e não tem condições de contar? Hein? Como é que vive um negócio sobrenatural desse? A primeira coisa que a gente quer fazer diante de uma experiência dessa é contar. Se fosse hoje, Zacarias ia pegar o celular para fazer uma live na hora, para contar para todo mundo. Mas como? Não fala. Ficou mudo. Só que ele vai para casa, e chegando a casa ele entende que Deus tocou na mulher dele. O fato é, Isabel engravidou. Diga assim: a velhinha ficou grávida. Com todo respeito à irmã Isabel, mas se a velhinha ficou grávida, qual a dificuldade que Deus teria de fazer o milagre na tua vida, na tua casa? Hein? Se Deus fez uma velhinha engravidar, você acha que Deus não pode te levantar?
Se Deus fez uma velhinha engravidar, você acha que Deus não pode resgatar teu filho? Se Deus fez uma idosa estéril engravidar, você acha que Deus não pode tirar você do fundo do poço? Não há limites que impeçam o meu Deus de agir. Limite é algo inventado pela mente do homem. Deus não tem limite. Deus é o Todo-Poderoso. Se Deus falou que vai fazer, pode aguardar, porque Ele vai operar. Isabel ficou grávida. E quando Isabel ficou grávida, Isabel foi embora. De onde? Do lugar que morava. Isabel foi para longe. De acordo com o texto, Isabel foi morar nas montanhas. Você consegue entender que ela fica grávida e uma das primeiras decisões desse casal é não ficar mais no meio das pessoas que costumavam ficar? E por quê? Tem um negócio no texto que ajuda a gente a entender o porquê. Porque quando o anjo diz que João vai nascer, o texto vai dizer: muitos se alegrarão. Muitos, não todos. Então tem gente que não vai se alegrar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai questionar, tem gente que vai criticar, tem gente que vai apontar. Agora, eu há poucos dias falei isso na live. Como o diabo não consegue impedir a tua vitória, ele tenta tirar de você a alegria de comemorar a vitória. Aí o que Isabel faz? Como Isabel quer curtir a gravidez sem que ninguém atrapalhe, Isabel sai de perto daqueles que não vão entender o que Deus está fazendo na vida dela. Que quem não entende de imediato logo aponta e critica. É melhor você sair de perto desse povo e comemorar a tua vitória, do que ficar perto deles com a vitória na mão, mas entristecido por conta das palavras deles. Então Isabel sai, vai morar nas montanhas. E o que acontece? O anjo volta agora em um outro lugar. Volta para falar com uma moça. Você viu no texto aí, né? Uma moça chamada Maria. Você conhece isso? O anjo desce para falar com Maria. O anjo vai dizer para Maria que Maria vai engravidar. O anjo vai dizer a Maria que ela vai ter um filho. Só que Maria é uma moça virgem, nunca teve relação sexual com José, que é o seu noivo. E Maria, quando ouve esse negócio, Maria pensa e fala: mas como isso vai se dar, visto que eu não conheço varão? Ou seja, eu nunca me deitei com homem nenhum. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou ficar grávida se eu não pratiquei o ato sexual? Aí é interessante que o anjo vai se utilizar de um argumento que a gente se utiliza muito também nos dias de hoje. Pergunta para mim o quê? O testemunho de alguém. O testemunho de alguém. Porque o anjo vai dizer assim: ó, este já é o 6º mês de gravidez daquela que era chamada estéril. O que o anjo está dizendo para Maria é o seguinte: Maria, como que isso vai acontecer? Deixa eu só te explicar uma coisa. Primeiro, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E tem mais uma coisinha para você não duvidar, Maria. Hoje já está completando 6 meses que Isabel, tua prima, está grávida, porque Deus tocou nela. Agora olha aqui para mim. Maria conhecia Isabel, era prima de Isabel. Maria sabia que Isabel era velha. Maria sabia que Isabel não tinha mais o ciclo menstrual. Maria sabia que Isabel era estéril. Maria sabia que Isabel nunca teve um filho na vida, e um filho era tudo que Isabel queria ter. Então Maria para e pensa: peraí, se a estéril está grávida, então a virgem também pode ficar. Se a estéril recebeu o milagre, então eu como virgem também posso receber. Aleluia! Se Deus fez na vida dela, então esse Deus pode fazer na minha também. Se Deus transformou a história dela, esse Deus pode transformar a minha vida também. Maria, ouvindo o testemunho de Isabel, levanta a voz e vai dizer assim: ó, eis aqui
a serva do meu Senhor. Versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Por quê? Porque no versículo 37, o anjo, depois de falar do testemunho de Isabel, disse assim para ela: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus a cura do câncer não é impossível. Para Deus a restauração do casamento não é impossível. Para Deus a cura dessa depressão não é impossível. Para Deus sair da síndrome do pânico não é impossível. Para Deus sair dessas dívidas não é impossível. Para Deus aquele filho ser liberto não é impossível. Para Deus a tua história ser transformada não é impossível. Oh Maria, o Deus que me enviou aqui transformou a vida de Isabel, porque para ele não tem nada impossível. Aí Maria ouve isso, levanta a voz e repete, e vai dizer para o anjo o que eu repito agora: eis aqui a serva do meu Senhor, que se cumpra em mim o seu querer. Levanta a mão e diga assim: ó, pode começar, Senhor. Você não pegou direito não. Levanta a mão mais alto que você puder e diz assim: Senhor, eu creio que nada é impossível. Pode começar, Senhor. Ele pode começar a restaurar a tua família? Pode começar a fazer o que Ele decidiu fazer na tua vida? Pode. Você dá autorização a Ele para Ele fazer o que já decidiu? Você deixa Ele mexer com a tua estrutura? Você deixa Ele levantar você? Maria está dizendo: ó, a minha vida está entregue. Pode fazer o que o Senhor quiser. Aleluia. O que Maria está entendendo é o seguinte: qualquer coisa que Ele queira fazer é melhor do que eu poderia fazer por mim mesma. Qualquer coisa que Ele tem para mim é maior do que qualquer coisa que eu já tinha programado para mim. Qualquer coisa que Ele decidir cumprir na minha vida é bem maior do que qualquer coisa que eu poderia viver na expectativa humana. Pode começar, Senhor. No versículo 67 do capítulo 1, versículo 67, o texto vai dizer que João nasce. Mas eu já vou voltar para o 2, espera aí. Porque no nascimento de João, a Bíblia vai dizer que quando chegam na casa e olham o menino, vão dar o nome de Zacarias para ele. Olham para o menino, versículo 59. Quando vieram circuncidar o menino, olham e falam assim: ó, vai se chamar Zacarias, porque é o nome do pai. Aí a mãe Isabel levantou a voz e disse: não, ele vai se chamar João. Aí quem veio para dar o nome Zacarias diz assim: mas peraí, não tem ninguém na sua família que se chame Zacarias. Não tem ninguém, perdão, na sua família que se chame João. Não tem ninguém da família do seu marido que se chame João. Tem que ser Zacarias o nome. Por quê? Porque eles querem que aconteça na família a repetição de tudo aquilo que já aconteceu. Eles acham que naquela família tem que ser tudo como um dia foi. Tem que ser tudo como sempre foi. Aí alguém vem e diz: tem que se chamar Zacarias, porque não tem nenhum João na família. E aí vão falar com o pai. Só que o pai está mudo. Ainda está mudo. Aí o pai pega uma plaqueta e escreve. O pai escreve que ele pode estar mudo, mas ele continua acreditando no que Deus diz para ele. Eu posso não estar vivendo o que eu gostaria, eu queria estar falando, mas eu continuo acreditando no que eu ouvi. Eu posso até não estar falando, mas eu continuo acreditando naquilo que Ele me diz. E quando João coloca na plaqueta, quando Zacarias coloca na plaqueta, tem que se chamar João. Aí coloca o nome do menino João. Aí a gente aprende no capítulo 1 que Zacarias exercia uma função perante o Senhor. Em que, Sila?
O texto vai dizer que Zacarias era sacerdote. Era o que, Kísila? Sacerdote. Aí Zacarias vai passar pela luta de ter que ficar 9 meses mudo. Que prova, que dificuldade, que o período de gestação, ele vai ficar sem falar. Deus está submetendo Zacarias a uma correção. Mas mesmo sendo submetido a uma correção de Deus, ele não desistiu do Deus que estava transformando a vida dele. Porque ele escreve na plaqueta: Deus falou que é João. Ou seja, Deus me corrigiu, mas eu continuo amando Ele. Deus me corrigiu, mas eu continuo servindo a Ele. Aí o que acontece? Quando Zacarias declara tal coisa, a língua solta. E ele começa a falar. Começou a... Então Zacarias agora pode novamente, Adalto, exercer o ministério que lhe foi confiado. Porque Zacarias era sacerdote. Mas tem um negócio estranho no versículo 67. Que no versículo 67 está escrito assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Eu vou falar. Olha aqui para mim. Passou pela luta, mas não desistiu de Deus. Foi provado, mas não desistiu de Deus. Aí aquele que não desistiu de Deus, que era só sacerdote, agora já está abrindo a boca e profetizando. Pega o que eu vou te entregar agora, já que é a quinta profética. Depois dessa luta, Deus vai te colocar em um nível mais elevado. Depois dessa luta, vai ter mais coisa de Deus para você. Depois dessa luta, Deus vai derramar um óleo novo sobre a sua cabeça. Até ali, Zacarias era só sacerdote, mas depois disso, Zacarias agora já está de pé e profetizando também. Oh meu Deus! Deus, o que é que Deus fez? Deu um João para ele e ainda fez ele crescer. Pegou ou não? O que é que Deus fez? Deu um João para ele e ainda fez ele crescer. Estou entendendo não? Vai entender agora. É porque Zacarias já era velho. Se Zacarias, que já era velho, Deus deu um João para ele e ainda fez ele crescer, que dirá você que está mais novo que Zacarias? Olha aqui para mim. Dá tempo de dar certo, dá tempo de crescer, dá tempo de viver milagre, dá tempo de ter vida transformada. Se Deus transformou a vida de Zacarias, sendo ele velho, cadê a turma que vai ser transformada por Deus aqui? Deixa eu ver. Cadê a turma que vai mudar de nível? Cadê o povo que vai viver coisas novas na presença de Deus? Cadê? Vou voltar para o 2. Presta atenção. Isabel está grávida de 6 meses. Voltei, rebobinei, viu? Isabel está grávida de 6 meses. Maria acabou de receber a revelação que o Espírito Santo vai encher ela. E quando encher, vai ficar grávida. No versículo 67, Zacarias está cheio do Espírito Santo. Para deixar de ser estéril e passar a gerar, o Espírito Santo também tocou em Isabel. Vamos lá. Perceba que eu estou falando de uma família. Aí aqui, no capítulo 2, na transição aqui, capítulo 1 ainda, perdão. No capítulo 1 ainda, quando Maria recebe a revelação do anjo, o anjo conta o testemunho de Isabel, ela crê e diz: se cumpre em mim a palavra do Senhor, o teu querer. O texto diz, no versículo 39, que Maria se levantou naqueles dias e foi correndo apressadamente para as montanhas. Para onde? Para a casa de Isabel. Maria foi para a casa de Isabel. Pergunta para mim, por quê? Porque é bom andar com quem crê. É bom andar com quem está na mesma fé.
É bom andar com quem não vai zombar da nossa promessa. É bom andar com quem não vai tentar desanimar a gente. É bom andar com pessoas que quando a gente diz assim, ó, Deus vai transformar a minha vida, a pessoa olha e diz assim, ó, vai mesmo, que transformou a minha e tem poder para transformar a sua. É bom andar com gente que diz assim, ó, Deus vai me levantar. Aí a pessoa diz para você, mas com certeza vai te levantar, porque eu estava no fundo do poço e Ele me levantou. O Deus que me levantou vai levantar você também. O que Maria quer? Se Maria fica onde está, seria mal compreendida, seria atacada e teria dedo apontado. O que Maria vai fazer? Maria vai colar com gente que também entende de milagre, vai colar com gente que também acredita que Deus faz. Aleluia! Deus vai começar a mudar algumas coisas na sua vida, você está entendendo ou não? Deus vai começar a mudar algumas situações aí, vai te tirar de gente que não crê e vai colocar você sentado do lado de gente que vai te incentivar a crer ainda mais. Deus vai colocar você do lado de gente que quando olhar para você, já vai entender que você tem valor para Deus, já vai entender que você é especial, e ao invés de tentar te pisar, vai dizer, bendita, bendita entre as mulheres, Deus é contigo, mulher de Deus, homem de Deus. Deus vai te cercar de gente assim. Maria corre para onde está Isabel. Maria bate na porta, entra na casa, e quando entra na casa, de acordo com o texto, na saudação, a criancinha, quem? João, que estava dentro do ventre de Isabel, saltou. Que é isso? Irmão, quando Maria falou, a criancinha dentro do ventre de Isabel, deu um pulo, saltou dentro do ventre de Isabel. Isabel na hora entendeu tudo. A mais velha é Isabel. Isabel é bem mais velha que Maria. Maria é a priminha novinha de Isabel. Mas olha como Isabel vai tratar Maria. É bom a gente andar com gente assim. O que é isso? Gente que é cheia do Espírito Santo de Deus, nunca tenta fazer com que a gente se sinta inferior, sempre faz com que a gente se sinta importante. Porque Isabel já é uma idosa, mas quando chega uma menina dentro da casa dela, ela mostra para essa menina que essa menina é especial, ela mostra para essa menina que essa menina é escolhida de Deus. Você está entendendo, irmão? E olha aqui para mim, Isabel sabe que ela está grávida porque o Senhor tocou, mas Isabel também sabe que Maria está grávida por obra do Espírito Santo. Isabel sabe que o que está dentro dela é fruto do amor dela e de Zacarias, mas Isabel também sabe que o que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. De acordo com o texto, Isabel sabe que quem está dentro do ventre de Maria é o Cristo. Oh meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Isabel sabe que quem está dentro do ventre de Maria é o Salvador, é o Cristo, é Jesus. Coisa linda. Que é isso? Dá para entender que não tem competição? Dá para entender que não tem competição nenhuma ali? Se fosse uma turminha que eu conheço hoje e olhar para Deus e dizer, Senhor, eu te servindo a vida toda, ao invés do Senhor colocar o Cristo aqui dentro, o Senhor colocou o Cristo na vida dela. Mas Isabel é tão mulher de Deus, irmão, Isabel é tão cheia do Espírito Santo, que ela agradece a Deus por aquilo que Deus deu para ela, mas reconhece o que Deus deu para outra. Reconhece o que Deus deu para outra. Que é isso? Onde tem gente de Deus não tem competição. Onde tem gente de Deus não tem uma querendo ser melhor, maior do que a outra. Onde tem gente de Deus, tem uma apoiando a outra, incentivando a outra. Aleluia! Tem uma olhando para a outra e dizendo, foi Deus que fez na tua vida. Aí a outra diz, eu sei que Deus também fez na sua vida. Aleluia! Deus vai te colocar com gente assim. Quem está crendo da glória? Já vou terminar. Vamos ler o versículo 44.
Versículo 43, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela sabe quem está dando barriga de Maria. E olha o que o 44 vai dizer: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A criança foi cheia do Espírito Santo dentro do ventre. Então vamos lá. Para ela engravidar, o Espírito Santo tocou nela. Quando Zacarias voltou a falar, o Espírito Santo encheu ele. E agora? E agora dentro do ventre a criança já está cheia do Espírito Santo. Pega agora, se você não pegar essa, eu vou para casa rolando. É assim, ó. Pega essa, pelo amor de Deus, ó. Isabel foi tocada pelo Espírito Santo. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E agora um menino no ventre ainda também está sendo cheio do Espírito Santo. Pega essa. O Espírito Santo não vai encher só você. Eu vou falar de novo. Ai meu Deus, o Espírito Santo não vai encher só você. O Espírito Santo vai encher você, vai encher teu marido, vai encher tua esposa, vai encher teus filhos, vai encher teus pais. Olha aqui para mim, o negócio dele não é só contigo. O negócio dele é com a tua família. O negócio dele é com a tua casa. Tá pegando ou não tá pegando? O negócio dele é com a tua casa. Você que pensa que é só você, não. Vai ser você, teu marido, tua esposa, tua casa, teus filhos, teus pais. Aleluia! Tem família aqui que vai ser alcançada e é hoje ainda, hein? Tem casal cheio do Espírito Santo aqui e vai ser hoje ainda, hein? Deus vai alcançar os filhos e vai encher também. Por quê? Porque a promessa dele, o cuidado dele, a glória dele será derramada sobre toda a sua casa. Valeu a pena esperar, Zacarias. Valeu a pena confiar, homem de Deus. Quem sabe alguém olhava para esse casal e dizia: nunca deram certo. Mas agora tem que olhar e dizer: cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo fica diferente. Fica ou não fica? Quem é cheio do Espírito Santo fica até mais jovem. Como assim? Antes de ser cheio do Espírito Santo, a pessoa está com dor. Ai, estou com dor. Quando é cheio do Espírito Santo, pula, sapateia, grita, bota a mão para cima, dá glória, aponta o dedo para o outro. Cadê a dor? Sumiu, ficou mais novo. Aleluia. Deus vai encher pessoas aqui nessa noite. Eu vou terminar. No 44 ela explica. E no 45 a bichinha profetiza. Eu estou falando bichinho, uma senhora de idade. No 45 ela também profetizou. Lá no 67 do capítulo 1, Zacarias profetizou. No 45 aqui, no 45 ela profetizou. E olha que coisa linda que vai dizer, olha: bem-aventurada a que creu. Eu vou dizer de novo: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram. Diga assim: vai se cumprir. Não é o que está escrito aqui? Peraí. Segura você dar um glória a Deus direito. Quer ver como você vai dar um glória a Deus direito? Versículo 45. Isabel olha para Maria e diz assim, ó: vai se cumprir. Vou voltar uma página. Versículo 38. Maria olha para Deus e diz assim, ó: que se cumpra em mim. Agora vamos organizar direito. Versículo 38. Maria levanta as mãos e diz assim para Deus, ó: que se cumpra em mim. Versículo 45. Isabel olha para ela e diz assim, ó: vai se cumprir. Pegou.
olha aqui para mim, vai se cumprir, e a resposta vai ser rápida, vai se cumprir, e não vai demorar não, vai se cumprir, porque no 38, Maria diz que se cumpre em mim, no 45, Deus já toma a boca de Isabel e diz, vai se cumprir, eu vou fazer, vai acontecer. Você disse, pediu para Ele, para cumprir em você, e Deus está te dizendo, eu vou fazer, vai se cumprir. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, põe no ombro de quem estiver perto, dá uma sacudida e diga assim, ó, fica ligado, fique esperto. De repente, você pediu ontem, vai cumprir hoje. De repente você pediu no começo do culto, vai cumprir agora. De repente você pediu antes de sair de casa, aí Deus está usando a boca de alguém, está dizendo para você, ó, vai se cumprir, eu vou fazer, vai acontecer. Por quê? Porque não há nada impossível para Deus. Só quem crê nisso dá um pulo dessa cadeira. Aleluia! Vai se cumprir. Vai cumprir. Que coisa. Que coisa. Pergunta aí para mim, bonitão, o quê? Porque tem duas mulheres falando. As duas mulheres estão falando e está percebendo que as duas são carregadas de fé. Ah, Marcelo, dá vontade de chorar. Por quê? Porque quando o diálogo está entre duas mulheres, está uma dizendo, bendita és tu no meio das mulheres. Está outra dizendo, olha, você está grávida? Tô, de 6 meses. Aí outra diz, olha, você está carregando o Messias. Aí outra diz, mas eu vim aqui para te ver. Aí outra vai dizer, olha, quando você falou, meu filho foi cheio do Espírito Santo, e tudo aquilo que você pediu vai se... Quando tem duas mulheres no negócio, é fé para um lado, é fé para o outro, é fé para um lado, é fé para o outro. E quando está Zacarias dentro do templo, rapaz, é diferente, né? Duas mulheres, uma falando com a outra, e as duas estão crendo. Zacarias dentro do templo, um anjo falando com ele, ele ainda tem dúvida. Que situação, rapaz. Duas mulheres, uma falando com a outra, e as duas estão crendo. Zacarias está dentro do templo, o anjo desce, fala com ele, ele bota a mão na cintura e diz, mas como? Como isso? Por que nós homens temos mais dificuldade? Bom, nós tínhamos, diga assim, ó, tinha, porque Deus colocou do seu lado uma mulher de oração, não colocou não? Por quê? Porque a gente quer entender aqui o que deve se crer aqui. A gente foi treinado a lidar com a razão. A gente foi treinado a ser metódico. A gente foi treinado e a gente aprendeu que 2 mais 2 são 4. A gente cresceu assim. Não, tem 2 mais 2 são 4. Mas 2 mais 2 não são 4, não. 2 mais 2 são 5. Você é doido? Não, as mulheres já entenderam. 2 mais 2 são... Por quê? Porque quando tiver 2 ou 3 reunidos no meio, ele se coloca no meio. Então se tem 2 mais 2, o quinto desce. Eu estou pregando para um povo que está em fé, não tem? Então câncer vai ter que sumir aqui hoje, nódulo vai desaparecer, casamentos serão restaurados, jovens serão libertos.